Boa tarde, meus amores. Vamos para a nossa aula de humanidades de hoje. A tia Cris reservou hoje atividades no capítulo 6, tá? E olha o título dessa atividade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. As relações de poder dentro das instituições. Então, isso é só um ditado, tá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos para o que se trata. O texto. Tia Cris reservou das páginas 24 até a página 31, tá? Mas a leitura começa na página 26. 25 a 31, tá? Vamos lá para a página 26. Poder, política e Estado. O que essas três palavras têm em comum? Embora algumas pessoas possam relacioná-las como sinônimos, nas ciências sociais, esses três conceitos, apesar de convergentes, têm significados distintos, diferentes, tá, meus amores? Embora uma primeira análise possa nos fazer acreditar que nós não temos relação com esses termos, pois eles estão inevitavelmente ligados à nossa vida e ao nosso cotidiano, principalmente porque essas três palavrinhas, poder, política e Estado, né, abarcam dimensões que necessariamente estão ligadas ao que nós chamamos de ideologia. Vamos lá. Fernando. Certa vez, meu pai, querendo me convencer a fazer o dever de casa, disse-me: quem manda aqui sou eu. Respeite. Afinal, ele é meu pai. Respeitei. Afinal, ele é meu pai. Mas me veio a pergunta: de onde surge essa relação de manda quem pode, obedece quem tem juízo? Zeca. E qual foi sua conclusão para esse questionamento? Fernando. Ainda não cheguei a uma conclusão, mas na conversa com ele perguntei como era a relação dele com as pessoas com quem ele trabalhava. Foi então que ele me disse que a maioria das relações que nos cercam, desde a família até o ambiente de trabalho, são caracterizadas por hierarquia e por relações de poder. Como assim? Isso é o Zeca falando. Você pode me dar um exemplo? Fernando. Claro. Zeca. Na minha família, o meu pai e minha mãe detêm a última palavra. No trabalho do meu pai, acontece o mesmo com o seu chefe, que é o diretor da empresa. Isso significa que ele está subordinado hierarquicamente ao seu superior. Meu pai, que por sua vez que é coordenador de setor de recursos humanos, tem seus subordinados, que obedecem aos seus comandos e às suas orientações. Zeca. Acho que estou começando a entender. Ao que me parece, essas relações possuem algo em comum, pois nelas algumas pessoas se beneficiam dessa estrutura hierárquica e outras se submetem a ela. Que tal pensar nessa dinâmica no âmbito político e macroeconômico? Amores, então aqui tem a relação do pai com o filho, né? O pai dá a ordem final na família, e o Fernando deu exemplos ao Zeca sobre essa relação de poder. Né? O pai dele é chefe de setor de Estado, chefe de um setor, né, dos recursos humanos, mas ele se submete às ordens de um chefe maior. Né? E outros empregados se submetem às ordens do pai do Fernando. Então, meus amores, nós temos aqui um exercício na página 27. Fala assim, ó: dê outros exemplos de relações de poder que envolvam indivíduos e instituições. Vocês podem dar vários exemplos. O presidente do Brasil e seus ministros. Os ministros têm que obedecer o presidente do Brasil. Isso, tem que estar em acordo com eles. Por exemplo, numa escola, nós temos os professores e o diretor. Os professores são subordinados ao diretor, né? Então, nós temos professores, coordenadores e diretores. Então, diretores e coordenadores são os chefes dos professores. No supermercado, né? O gerente de um mercado é que comanda ali os empregados. Então, os empregados se submetem aos comandos do gerente. E o gerente, por sua vez,
tem que prestar obediência, tem que prestar contas ao dono do mercado. Então, a tia Cris quer que nesse exercício aqui, no exercício número 1 da página 27, vocês coloquem relações de indivíduos e instituições, tá? Quero que vocês botem o chefe e o empregado. Mas de qual setor? Expliquem para a tia Cris, por favor, nesse número 1. Vamos lá. Próxima atividade. O dialogando. Vamos lá? Deixa a tia voltar aqui. Deixa eu ampliar a imagem para eu poder ler para vocês. Só um minuto. Pronto. Para os empresários, a reforma é o início de um caminho de modernização das relações de trabalho. A aprovação da reforma trabalhista ontem no Senado Federal, isso é uma notícia antiga, tá? Foi, na opinião de representantes da iniciativa privada, uma vitória para o setor produtivo brasileiro, que há anos tenta mudar as leis nacionais. Para os empresários, a reforma é o início de um caminho de modernização das relações de trabalho que o país começa a trilhar e que trará maior competitividade para as empresas nacionais. Na opinião do presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, além de dar um pouco de modernidade à legislação trabalhista, a reforma aprovada vai trazer para a legalidade um monte de gente que não tem carteira assinada. Temos viajado... Só um minutinho. Temos viajado muito mundo afora. E é impressionante o gap do Brasil em relação ao resto do mundo em termos de relações de trabalho. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Afirma Cardoso. Segundo ele, hoje, o maior risco para o empreendedor é exatamente o risco trabalhista, já que o judiciário legisla basicamente para o trabalhador. Hoje, o Brasil só atrai investimento em áreas de baixo valor agregados ou naqueles setores ligados a recursos naturais. A primeira coisa que o investidor estrangeiro olha é a questão trabalhista. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo também celebrou a decisão do Senado. Teremos uma modernização da legislação trabalhista que esperamos há 70 anos. Estamos satisfeitos. Isso aqui é só uma notícia, tá, irmãos? Deixa eu reduzir aqui. Diretora Executiva e Jurídica da Fiesp, Luciana Freire. Para ela, o pilar da reforma é a questão do negociado de sobrepor ao legislado. Nos últimos anos, diz a executiva, a Justiça do Trabalho do Ministério Público tem anulado as decisões entre o sindicato e as empresas, o que gerava incerteza para o setor produtivo. Por meio dessa reportagem, vemos um exemplo da influência do poder econômico sobre o poder político, orientando leis trabalhistas e mercado de trabalho. Vejamos abaixo outra matéria que dessa vez analisa a consequência dessas relações e a sua influência nos indivíduos, no caso os trabalhadores, sob o ponto de vista oposto. Então aqui está privilegiando os empregadores, por debaixo os empregados. Vamos lá. Para o presidente da entidade, reforma trabalhista blinda o mais forte e prejudica o trabalhador, aponta Ana Matra. Para os empresários, a reforma é o início de um caminho da modernização das relações de trabalho. Peraí que a tia Cris não virou a página. Só um minutinho. Agora é a página certa. Para o presidente da entidade, substitutivo é pior que original e pode causar aumento do desemprego, em vez de queda. O presidente da Associação Nacional do Magistrado da Justiça do Trabalho, Germano Siqueira, afirma que o substitutivo do projeto da lei de reforma trabalhista é pior que o original,
no sentido de prejudicar os trabalhadores em seus direitos. O relatório é muito ruim, uma completa inversão dos princípios e das finalidades do direito do trabalho. Se o direito do trabalho for concebido pelo reconhecimento de que o trabalhador, pela sua condição econômica e social, merece ter a proteção legislativa, o que se pretende agora, sem autorização constitucional, é inverter essa proteção, blindando o economicamente mais forte em detrimento do trabalhador. Siqueira contesta a argumentação do governo que, segundo ele, busca vender a reforma trabalhista como algo positivo e que visa modernizar a legislação. O discurso de ocasião causado pelos defensores da reforma é oportunista e coloca no centro das discussões, em verdade, a ideia de reduzir e precarizar direitos. Ele também não acredita que as mudanças são implementadas tenham poder de reduzir a taxa de desemprego. Pelo contrário, o presidente da ANAMATRA vê possibilidade de aumento do índice, mais pessoas desempregadas, tá? A possibilidade de apenas mensurar jornadas pelo critério de 220 horas mensais com jornadas diárias de até 12 horas vai representar uma prática de redução dos postos de trabalho e desestímulo às novas contratações. Aumentarão talvez os subempregos, com redução de pacotes de direitos, como será o caso, por exemplo, dos trabalhadores com jornada flexível e aos terceirizados, que não interessa ninguém, muito menos a sociedade. Isso aqui é só uma entrevista, tá, meus amores? Não vai cair em prova. Afinal, o que é ideologia? Essa questão, sim. Nós temos um exercício com esta questão, tá? Deixa eu te aumentar aqui. O que é ideologia? Esse conceito vem sendo trabalhado desde o início do século XX pelo filósofo Anthony Louis Cloud, que empregou o termo pela primeira vez em seu livro Elementos de Ideologia, em que descrevia o conceito como um estudo científico das ideias, ou seja, a princípio, ideologia seria meramente o estudo das ideias circulantes. A complexificação do termo, porém, ganhou corpo com Karl Marx, que ao escrever Ideologia Alemã, questionou a neutralidade das ideias, sugerindo que fossem, sobretudo, as representações sociais predominantes de uma sociedade. Para ele, a ideologia seria uma falsa consciência, ou melhor, uma visão parcial da realidade, pois apresenta a visão do mundo da classe dominante com ideal e mais correta. Contudo, de maneira geral, ideologia é entendida como um conjunto de ideias. Então, na questão mais para frente, eu vou perguntar o que é ideologia. Ideologia nada mais é do que um conjunto de ideias, tá? Valores e crenças que orientam a percepção e a conduta dos indivíduos em sociedade. Então, ideologia é um conjunto de ideias, tá? Modulando o comportamento e olhar sobre os diversos assuntos e aspectos sociais da vida cotidiana, como política, cultura, economia e condições sociais. Se a ideologia perpassa os âmbitos acima citados, o poder, por sua vez, também pode se manifestar em diferentes dimensões práticas e institucionais, intensificando-se em várias esferas. O poder econômico, por exemplo, é exercido em todas as relações sociais cotidianas, podendo estar mais evidente nas relações trabalhistas e mais latente nas relações pessoais. Quando tratamos do poder econômico das relações trabalhistas, por exemplo, podemos perceber vários elementos e relações de poder interligados. Os trabalhadores podem estabelecer uma relação de poder e todos esses agentes sociais estarão em sociedade, levando suas demandas e negociando essas relações de poder. Você já pensou que quando seus pais ou responsáveis saem para trabalhar, diversas relações de poder estão entrelaçadas? A vida em sociedade é a todo momento permeada por relações de poder, seja na nossa família, na nossa escola ou na instituição religiosa que frequentamos. O poder, a política e a ideologia estão em todos os lugares, influenciando nossas ações.
O autor que vai discutir bastante essa questão é Althusser, o qual sugere no livro Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado que ideologia capitalista é aquela inerente ao nosso modo de produção. Para ser produzida, reproduzida e mantida, necessita de algumas instituições que fazem sua manutenção. Para entender como isso acontece, Althusser, inspirado em outros autores, separa a sociedade em duas esferas, a da infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura é a sociedade que consiste na esfera de produzir os bens de necessidade e materiais. A superestrutura da sociedade é composta por instituições que garantem a manutenção da estrutura material. Nesse sentido, a superestrutura da sociedade nada mais são do que organizações políticas, as estruturas estatais de poder, como o poder executivo, o legislativo e o judiciário. A política, as forças armadas, as igrejas e até mesmo as escolas. Assim, segundo esse autor, todas as instituições auxiliam na reprodução da ideologia dominante, mantendo o status que isso significa que as instituições em que nos estabelecemos, nossas relações sociais, propagam um discurso de conjuntos de ideias, valores e crenças. Então, aqui está falando sobre poder, formas de poder, tá? O poder econômico, as infraestruturas e as superestruturas. Tá? Em que está baseado cada uma coisa dessa aqui? A infraestrutura de uma sociedade é a esfera que produz os bens de necessidade materiais. E a superestrutura é composta por instituições que garantem essa manutenção. Então, a gente viu poder, política e Estado. E ideologia, que é um conjunto de ideias, né? Mas não é só conjunto de ideias, é um conjunto de ideias, valores e crenças que orientam a percepção, a conduta dos indivíduos e em sociedade. Então, nós temos aqui o exercício 31, que é o último exercício de humanidades de hoje, que está perguntando de forma mais ampla como podemos descrever ideologia atualmente. É só vocês pegarem aqui, ó, na página 29 e escrever para a tia Cris o que é ideologia, tá? Pode ser a explicação que a tia Cris deu de forma resumida, tá bom? E assim termina a aula de humanidades.